Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você hoje no canal. Estamos falando da reconstrução do templo em Jerusalém. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O povo estava desanimado para a reconstrução do templo, achando que não tinha recursos suficientes. Mas Ageu deu uma palavra de ânimo e levantou o povo. E assim ele falou novamente com uma voz que carregava uma autoridade que não era sua, mas de Deus, dizendo: vocês olham para isso e acham pouco? Acham que não tem glória suficiente? Pois eu digo, a glória desse templo será maior do que o do primeiro. Essas palavras caiu como uma tocha no meio da escuridão. O que Ageu dizia não era apenas uma promessa, mas um prenúncio. Ele apontava para um futuro maior, algo que ia além dos seus olhos. Podiam ver a reconstrução do templo não era apenas por causa de um passado, mas sobre o que ainda estava por vir. Era como se cada pedra colocada carregasse não apenas o peso do presente, mas a esperança de uma glória futura que eles ainda não conseguiam imaginar. Enquanto o trabalho no templo avançava, o povo começaram a perceber que os desafios não eram apenas externos. As pedras poderiam ser erguidas, mas as dúvidas e o medo ainda parecia sussurrar dentro deles. Era como se cada vento forte que soprasse pela cidade carregasse consigo a lembrança do cativeiro e os rostos dos seus inimigos. Por mais que as suas mãos trabalhassem, os seus corações ainda estavam pesados, hesitantes, como se esperasse que algo ou alguém viesse interromper tudo de novo. Ageu via isso. Ele percebia que mesmo com a promessa de glória futura, a sombra da insegurança ainda pairava sobre muito. E então ele decidiu falar mais uma vez, mas desta vez as suas palavras não eram apenas uma chamada ao trabalho ou uma promessa distante. Elas eram um lembrete do que o Deus que havia chamado o povo era o mesmo que caminhava entre eles naquele exato momento. E disse: sejam fortes, não tenham medo, eu estou com vocês. Ele declarou, ecoando a própria voz de Deus para o povo. Era como uma âncora lançada no meio da tempestade. Era uma reafirmação de que eles não estavam sozinhos e que cada pedra colocada era supervisionada pelo próprio Criador. E Ageu não parou por aí. Ele apontou para a história, para o que Deus havia feito no passado. Lembram-se do Egito? Lembram-se como ele trouxe vocês para fora? Pois esse mesmo Espírito ainda está no meio de vocês. Mesmo assim, as dificuldades continuavam. Havia oposições externas, pessoas que zombavam do trabalho e as dificuldades duras de construir em tempo de escassez. Mas Ageu sabia que a verdadeira batalha não estava na mão dos inimigos e nem na falta de recursos. Estava na confiança do povo. Eles precisavam acreditar não
apenas no futuro, mas o próprio hábito de construir o templo era uma prova de que Deus ainda estava agindo. Com essa mensagem, os trabalhadores voltaram para o serviço. Cada pedra parecia pesar menos. Cada martelada soava como um passo na direção certa, mas Ageu sabia que ainda havia lições que ainda precisava ser aprendida e os desafios ainda estavam longe de acabar. O trabalho seguia pedra por pedra, mas os dias eram longos e o fruto desse esforço parecia distante. Não era só o cansaço físico que cansava o povo. Era a sensação de que mesmo com tanto esforço, a recompensa parecia não chegar. As plantações continuavam a produzir pouco. Os celeiros permaneciam quase vazios e os ventos que sopravam sobre as colheitas pareciam levar mais do que trazer. Era como se a terra estivesse em silêncio, recusando a responder o suor e o trabalho de quem cultivava. Foi nesse contexto que Ageu se levantou novamente e a sua voz, mais uma vez, cortando o peso do desânimo como uma lâmina afiada. Ele não poupou palavras, mas também não falou para ferir, falou para despertar. Vocês já perceberam que tudo parece escapar por entre os dedos das mãos? Trabalham duro, mas nada dura. Guarda dinheiro, mas eles somem como se tivesse bolsas furadas. Por quê? Havia um silêncio tenso enquanto as palavras dele ecoavam. O povo sabia que ele estava certo. Esta era a sensação exata que carregavam há anos, como se a vida estivesse sempre faltando algo. Então Ageu revelou a resposta que muitos já temiam ouvi-la. Porque a casa de Deus está em ruínas, enquanto vocês se preocupam apenas com as suas próprias casas. É por isso que a terra não dá o que vocês esperam. É por isso que o trabalho de vocês nunca parece suficiente. As palavras, fortes como eram, também carregava algo diferente. Um fio de esperança. Ageu não apenas apontou o problema, mas trouxe uma promessa que parecia brilhar como um farol em meia escuridão. Amigos e familiares, domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã, observando as palavras deste profeta Ageu, nós ficamos encantados com homem de tanta fé, de tanta coragem e de tanta confiança em Deus, certo de que Deus estava ali no meio deles e que o templo precisava ser construído e que o povo esquecesse do conforto dos seus lares para erguer novamente o templo que estava em ruína. Nos nossos dias não está diferente. Vejamos bem, meus irmãos e meus amigos e os admiradores da fé cristã. Os nossos templos estão em ruína, falta de fé, falta de responsabilidade, falta de pessoas para trabalhar na seara, porque assim a Bíblia diz, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Ninguém mais quer assumir uma posição, uma responsabilidade, e o
povo está abandonando o templo, está no conforto das suas casas, trabalhando apenas para aquilo que o satisfaz e deixando a casa de Deus em segundo plano. Portanto, precisamos reacender as nossas chamas e precisamos de um homem usado por Deus para vir dar uma palavra de força e de encorajamento para que as pessoas voltem a acreditar e a trabalhar para ter novamente os seus resultados das suas plantações e do seu suor do trabalho. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fique com esta palavra no seu coração, reflita sobre ela e descubra a verdadeira vontade de Deus. É que sejamos fiel a Ele e permanecemos congregando e cuidando da casa do Senhor, o templo e morada de Deus. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!